Fala galera, beleza? 25º dia de produtividade nível A. E hoje a técnica é sobre análise e solução de problemas. Dentro do pilar de objetividade, nós precisamos ser objetivos na solução de problemas e rápidos. Então o mercado nos exige que a gente tenha uma metodologia de análise e solução de problemas. E isso tem que ser algo científico, a gente tem que aplicar essa ferramenta da melhor maneira possível, tem que entender ela e aplicar ela no dia a dia para que seja eficaz e para que realmente resolva problemas, ok? O MASP, que é essa metodologia de análise e solução de problemas, ele está situado dentro do PDCA. O PDCA é um ciclo de melhoria contínua. Ele nasceu lá com o consultor da qualidade, o Deming, em 1945, lá depois da Segunda Guerra Mundial, quando ele tentou reerguer a Toyota daquela situação de crise, né, que eles viviam. Então, o que ele estabeleceu aqui? Quando ele encontrava um problema na empresa, ele fazia um planejamento. Ele iniciava pelo P. Ele fazia uma identificação daquele problema, observação, análise e um plano de ação. Tá? Esse era o planejamento dele. E aí ele partia depois para a execução, aqui o D, que em inglês significa do. Então ele ia executar o plano de ação. Tá? Pode ser que o plano não fosse perfeito, mas ele ia executar aquele plano. Porque depois de um tempo ele ia verificar, no C aqui no check, verificação, se aquelas ações que ele tomou foram eficazes. Tá? E se foram eficazes, ele ia passar para o agir, aqui para o act, agir corretivamente. Ou ele ia padronizar, ou ia fazer uma conclusão de que precisava ainda de um novo ciclo de melhoria, um novo ciclo do PDCA. Então esse aqui é um ciclo, tá? Ele fica girando aqui até encontrar melhorias incrementais e padronização. Ok? Bom, dito isso, essa é a metodologia científica por trás do PDCA e do MASP. Tá? Mas o que a gente vai aplicar aqui de fato? Quando a gente encontrar um problema no dia a dia, e são muitos, a gente vai utilizar uma técnica chamada de 5 porquês, que é a técnica que as crianças utilizam para entender o mundo. Em síntese, o que acontece aqui? A gente pergunta 5 vezes por que aquele problema está acontecendo, vai perguntando de maneira encadeada até encontrar a causa raiz. Então a gente vai agir sobre a causa raiz daquele problema para que ele não aconteça mais. Tá? Geralmente, quando a gente faz o primeiro porquê, a gente encontra só um sintoma. Tá? Então é importante a gente continuar fazendo perguntas. Mas por que acontece esse sintoma? O segundo porquê vai vir uma desculpa. Mas, vai vir não sei, uma desculpa relacionada àquele sintoma. O terceiro porquê vai aparecer um culpado. Tá? O quarto porquê, aí vão deixar o culpado de lado e vai realmente aparecer uma causa potencial. Aquilo realmente pode ser que esteja ocasionando o problema. E no quinto porquê, geralmente, depois do quinto ou sexto, talvez, apareça a causa raiz. Tá? Então é aqui que a gente tem que se concentrar para resolver o problema. Por exemplo, a minha empresa está vendendo pouco, não tem cliente. Tá? Então, por que isso está acontecendo? Porque, digamos que eu acho que o meu preço é muito caro. Tá? Então, por que o teu preço está muito caro? O meu preço está muito caro porque eu tenho que pagar aqui as contas, então eu tenho uma estrutura muito grande, então eu preciso cobrar caro, certo? Bom, e por que tu tem uma estrutura muito grande? Porque o meu concorrente, ele oferece muitos serviços, então eu tenho que ser competitivo. E por que tu tem que ser competitivo a ponto de chegar na mesma estrutura do cliente? Porque eu tenho que contratar gente, eu tenho que contratar pessoas e acabo que o meu custo é muito alto. Então aqui começa a aparecer uma causa potencial. Então, por que esse custo aqui está muito alto? É porque eu tenho 5 ou 6 funcionários, 10 funcionários, então aqui vai aparecer a causa raiz do problema, quando a gente começa a entender por que aquele sintoma de eu não estou conseguindo atrair tantos clientes, aqui é um sintoma lá no início, está sendo gerado por causa de um custo muito inchado que eu tenho na minha operação, certo? Então aqui eu vou ter que agir sobre a causa raiz. Essa é a essência da técnica dos 5 porquês, tá?
ela não é tão fácil assim de aplicar, ela exige tempo, a gente tem que sentar ali com calma para realmente conseguir resolver o problema de uma maneira profunda. Tá? Ela não é uma técnica rasa, ela é uma técnica profunda. Ela exige reflexão, brainstorming, o máximo número de pessoas possíveis, né, envolvidas, assim, pessoas que realmente entendam o problema e que tenham capacidade de entregar alguma solução plausível, ok? Então essa é a técnica dos 5 porquês, utilizem ela no ambiente pessoal, no ambiente profissional, para resolver problemas e serem objetivos. Tranquilo? Valeu? Por hoje era isso. Um abraço.